Abram suas Bíblias no texto de Filipenses, no capítulo 1. Leremos do versículo 27 do capítulo 1 até o versículo 11 do capítulo 2. São Filipenses, versículo 27, capítulo 2, 1 a 11. Palavra de Deus, então estejam atentos, porque Deus está falando por meio da sua palavra. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entreados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, e é a verdade que nos liberta. Nós somos gratos porque o Senhor nos permite ouvir a Tua voz. O Senhor cuidou de cada detalhe para que hoje pudéssemos conhecer mais de Ti. Que nesta manhã, nossos corações sejam quebrantados pelo Teu Santo Espírito, para que Tua palavra seja eficaz em nossas vidas. Eu peço pelos meus irmãos e peço por mim, para que essa palavra nos transforme para a Sua glória. Amém. Só ajustar esse microfone aqui. Tá bom. Irmãos, se hoje nós estivéssemos em um auditório, em uma palestra com não cristãos, e eu fizesse a seguinte pergunta: quem aqui quer viver eternamente? Como é que vocês acham que essa pergunta seria interpretada? Vamos supor que se a gente estivesse numa palestra cheia de coach. O que vocês riram, pessoal? Certamente a eternidade seria uma escada eterna rumo ao sucesso, que certamente você nunca alcançaria. Ou se você estivesse numa palestra cheia de palmeirenses, a eternidade seria alcançar o Mundial. Vocês concordam comigo, não é? Muitos, independentemente se são palmeirenses ou coaches, eles pensariam dentro de uma realidade mais materialista sobre o que significa eternidade, sobre o eterno. Ou talvez alguns tivessem uma visão espiritual sobre o que é eternidade. Mas certamente se eu fizesse essa mesma pergunta para vocês, seria diferente, correto? Se eu perguntasse para vocês o que é eternidade, vocês não pensariam a mesma coisa que um palmeirense. Irmãos, tem uma coisa que nós precisamos reconhecer. O assunto eternidade não é algo que é somente tratado pelos crentes. O mundo está falando sobre eternidade. As pessoas todos os dias, elas acordam esperando não morrer.
e elas esperam viver eternamente. Por exemplo, conforme um artigo que eu li, um determinado cientista crê que se você tem menos de 40 anos hoje, eu estou dentro desses, provavelmente só morrerá se pegar alguma doença bastante séria. Talvez eu também esteja dentro desses. Ele acredita que até 2050 a ciência já terá descoberto forma de prolongar a vida. Os egípcios, os alquimistas e muitos na história da humanidade correram atrás da imortalidade. A ciência acredita que nós temos a opção de renovação da parte do corpo, que a forma mais avançada de se conseguir esse feito é através da engenharia genética, onde há estudos para que se construam órgãos funcionais completamente inorgânicos que podem substituir os nossos órgãos originais. Tem uma segunda opção também: viver dentro de um ciborgue ou um androide. Isso significa que seu corpo orgânico pode morrer à vontade, mas um backup da sua mente será mantido na nuvem e carregado num corpo inorgânico para a sua comodidade. Ou a terceira opção, e vocês vão perceber que muitas pessoas já estão nessa opção: viver no mundo virtual após sua morte orgânica. Pessoal que está no Instagram, Facebook. Uma das possibilidades para se alcançar a tão sonhada imortalidade pode ser manter sua mente vivendo em uma situação de mundo completamente virtual. Quem aqui já assistiu o filme Transcendente? Johnny Depp. Esse filme. E claro, esse mundo virtual poderia ser desenvolvido de forma personalizada para tornar real qualquer noção que você tenha de paraíso. O desejo pela eternidade está no coração dos homens. Quantos aqui conhecem a expressão "Viva la vida"? Não do CD do Coldplay. Ela se tornou mundialmente conhecida após Frida Kahlo escrevê-la no que acreditam ser seu último quadro pintado. Um quadro com melancias, algumas cortadas, outras não. E uma melancia, uma parte de uma melancia cortada pequenininha, ela escreveu lá: "Viva la vida", que significa ter uma vida longa. Frida Kahlo, ela já estava muito doente quando ela pintou esse quadro. Então, um tempo depois, ela faleceu. Eu não sei se vocês conhecem um pouco da história dela, mas ela buscou nos prazeres da carne e uma vida depravada, muito depravada, a eternidade. No fim da sua vida, ela lidou com sua mortalidade, demonstrando por meio da sua arte o desejo por ter uma vida longa. E a pergunta que nós devemos fazer é: longa para quê? Para que eternidade? Para que imortalidade? Meus irmãos, o que um homem caído deseja fazer em uma suposta vida eterna? A não ser viver em eterna rebeldia e desobediência contra o seu Criador. Para que eternidade? A eternidade pode ser até um assunto tratado por muitos, mas somente os verdadeiros crentes compreendem o que ela verdadeiramente significa. C.S. Lewis disse: "Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. Se for assim, tenho de tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação a essas bênçãos terrenas, e por outro, jamais confundi-lo com outra coisa, da qual elas não passam de um tipo de cópia, ou eco, ou miragem." A verdade é que a eternidade não é para ser vivida amanhã. A salvação, ela não acontece no escatom, ela acontece na cruz. Em Cristo somos salvos e nele seremos glorificados. Paulo, nesse texto, ele está lidando com aquilo que a gente fala várias vezes: o já e ainda. Somos salvos, mas ainda estamos no processo de salvação. Somos santos, mas ainda estamos no processo de santificação.
O viva la vida do crente começa aqui e agora. O ter uma vida longa passa pelo processo de viver Cristo hoje. E Paulo, nesse texto, ele traz três orientações para a igreja de Filipe e para nós, de como devemos viver no tempo presente, ao mesmo tempo que vivemos para a eternidade. Temos aqui três orientações de como viver a vida: a partir do Evangelho de Cristo, em unidade no corpo de Cristo e nos tornando semelhantes a Cristo. E esses serão os nossos 3 pontos. Primeiro ponto: devemos viver a partir do Evangelho de Cristo. Versículo 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Essa perícope ela é iniciada com uma advertência, uma convocação por parte de Paulo para que os filipenses vivessem acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Ao ler essas palavras, nós somos imediatamente levados a ouvir Cristo falando: buscai primeiro o reino de Deus. Viver por modo digno do Evangelho de Cristo é buscar primeiramente o reino de Deus. É buscar primeiramente as coisas do alto. Paulo, quando trata sobre comportamento, em todos os seus escritos, ele costuma usar uma palavrinha. Quando ele quer falar sobre comportamento ou conduta, ele costuma usar uma palavra que se chama peripatem em seus escritos. Mas só que nesse texto, Paulo, de forma intencional, ele não faz uso dessa palavra, e ele usa a seguinte palavra, politeustai, que significa ser cidadão. Uma tradução interessante para esse texto, que eu acho que é a mais adequada, é a seguinte: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes. Viu a mudança? Como faz diferença uma tradução para a gente entender o texto? Não se trata aqui meramente de um comportamento, mas Paulo ele está falando sobre uma nacionalidade, ele está falando sobre cidadania, uma identidade. Paulo, ao se dirigir aos filipenses, ele sabia muito bem o que falar sobre cidadania. Se tinha um povo, além dos romanos em Roma, que entendiam sobre cidadania, eram o povo de Filipos. Eles eram romanos, primeira coisa. A região de Filipos era uma região de extrema importância na Mesopotâmia, na Macedônia, desculpa. A Mesopotâmia é bem antes, desculpa. Era uma metrópole daquela região. Então, esse conceito de metrópole que nós temos hoje, ele pode ser utilizado para a gente entender o que era a região de Filipos na época. E ela era uma das regiões mais importantes da Ásia Menor. Filipos era uma colônia romana. Era praticamente uma mini Roma. As pessoas daquela cidade, elas se vestiam, elas falavam e se comportavam como as pessoas de Roma. E elas eram extremamente orgulhosas da cidadania romana. Onde é que a gente vê isso? Lá em Atos 16. Eu não sei se o reverendo Mateus, no sermão dele, falou para vocês um texto excepcional para auxiliar o nosso entendimento em Filipenses. É o texto de Atos 16. Então, se você quiser entender o contexto da visita de Paulo aos Filipenses, vão lá depois, leiam hoje à tarde, Atos 16. Então, eles eram pessoas que entendiam o que era cidadania. Eles eram cidadãos romanos. E é aqui que Paulo faz um gancho. É aqui que a cidadania celestial é lembrada por Paulo. Acima de tudo, sejam cidadãos do reino de Deus. E o que identifica se você é um cidadão do reino? Sua certidão de nascimento? Um documento? Você usa aquela carteirinha e todas as vezes que você se apresenta, você fala: aqui minha carteirinha, eu sou crente. Não é isso. O que identifica se você é um cidadão do reino é o Evangelho de Cristo. Se o Evangelho de Cristo se faz presente na sua vida, você é um cristão.
Existe um modo de vida, existe uma prática cristã, e ela é orientada e regida pelo Evangelho de Cristo. Sabe, irmãos, dizer que o crente precisa viver o Evangelho é uma das coisas mais repetidas na vida do crente. Quem é aqui que não ouve toda semana que você deve viver o Evangelho? Seja quando um texto é pregado no Antigo Testamento, seja quando um texto é pregado no Novo Testamento, o que está sendo dito? Viva, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Em todo o tempo nós somos lembrados. Mas vocês podem levantar a mão, tá? Se vocês quiserem. Quantos aqui verdadeiramente sabem que é viver o Evangelho? Podem levantar a mão, por favor. Quantos aqui sabem o que é verdadeiramente viver o Evangelho? Quantos aqui ouvem sobre o Evangelho há mais de um dia? Há mais de um mês? Eu vou ser um pouquinho mais rápido. Há mais de 10 anos? Há mais de 15? Então eu vou fazer a seguinte pergunta: quantos aqui sabem o que é viver verdadeiramente o Evangelho? Não se sinta constrangido, irmãos. Eu entendo vocês. A maioria aqui tranquilamente vai dizer que sabe o que é o Evangelho. Mas, se tem uma coisa que é extremamente difícil, é quando você precisa de um aconselhamento. E o presbítero, o pastor vira para você e pergunta: o que é o Evangelho? Gente, de verdade, essa é uma das perguntas mais difíceis a serem respondidas na sua vida quando você precisa de um aconselhamento. Só que o interessante é, diante das suas dificuldades e diante do seu pedido de socorro, aquilo que realmente poderia te socorrer não está na ponta dos seus lábios e às vezes não se encontra nem mesmo no seu coração. E sabe por que a gente tem essa dificuldade? Porque a gente ainda se veste como um romano. A gente ainda fala como um romano. A gente ainda se comporta como um romano. E o pior de tudo, a gente tem orgulho de ser romano. A gente ainda tem orgulho do velho homem. Ao olharem para nós, as pessoas dirão: as pessoas daquela cidade se vestiam, falavam e se comportavam como as pessoas da terra. Elas eram extremamente orgulhosas da cidadania terrena. Ou dirão algo completamente estranho para elas. O que dirão sobre você? Você tem sido reconhecido como um cidadão terreno ou como um cidadão celestial? Por vezes, nós não agimos de forma muito diferente dos romanos de Filipos em nossa metrópole. O nosso acima de tudo é meu concurso acima de tudo, minha faculdade acima de tudo, meu trabalho, minhas viagens, minhas postagens, meus bens, minha cultura acima de tudo. Irmãos, essas coisas não são ruins. Elas são ruins quando elas se tornam acima de tudo na vida de vocês. Nós não vivemos por modo digno do Evangelho, mas por modo digno dos meus próprios interesses. E se o Evangelho não é o que você busca conhecer, entender e viver, pode ter certeza que o viver nessa terra se tornará muito mais difícil. Observem essa citação. Muito do que hoje é chamado de ensinamento cristão enfatiza o caminho para a paz emocional e conforto físico, como D. Carson escreve. Olha que profundo o que ele diz. Eu gostaria de comprar mais ou menos $3 de evangelho, por favor. Não muito, apenas o suficiente para me fazer feliz, mas não demais que eu fique dedicado. Eu não quero tanto o evangelho que eu aprenda a realmente odiar a cobiça e a luxúria. Certamente, eu não quero tanto que comece a amar os meus inimigos.
prezar a autonegação e contemplar o serviço missionário em alguma cultura diferente. Eu quero êxtase, não arrependimento. Transcendência, não transformação. Eu gostaria de ser querido por algumas pessoas gentis, perdoadoras e de mente aberta, mas eu mesmo não quero amar aqueles de diferentes raças, especialmente se tiverem cheio. Eu gostaria de evangelho, o suficiente para fazer minha família segura e meus filhos bem comportados, mas não tanto que eu descubra minhas ambições redirecionadas, ou minhas doações por demais alargadas. Eu gostaria de levar $3 de evangelho, por favor. Quantos dólares? Quantos reais de evangelho você acha que você quer adquirir? Eu te pergunto, você sabe o que é o evangelho? No chamado adoração de hoje, nós lemos Êxodo 19, 1-6. E eu quis intencionalmente pegar um texto do Antigo Testamento para explicar para vocês o que é o evangelho. Olha o que esse texto diz. No 3º mês da saída dos filhos de Israel na terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Olha só o que nós temos aqui. O Deus que liberta do cativeiro, o Deus que sustenta o seu povo na caminhada, o Deus que conduz o seu povo para perto dele, o Deus que revela a palavra a ser ouvida, o Deus que faz aliança, o Deus que convoca o seu povo à santidade, o Deus que transforma o seu povo em reino de sacerdotes e nação santa. Isso é evangelho. Simples assim. Quando Paulo ele fala acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, ele está falando do evangelho retratado em Êxodo e do evangelho que é retratado em toda a Escritura Sagrada. Deus liberta, Deus salva, Deus cura, limpa, envia o seu Filho para morrer em nosso lugar, sustenta a nossa salvação, opera em nossa santificação, guia por meio da sua palavra, ama, perdoa e abençoa. E sabe o que você tem que fazer? Só uma coisa: obedecer. E eu te faço uma pergunta: seria muito viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo? Deus faz tudo isso. Seria muito viver por modo digno do Evangelho de Cristo? Irmãos, ou o Evangelho é tudo na sua vida, ou ele é nada. Não existe meio termo. Ou o Evangelho é tudo na sua vida, ou ele é nada. Não é possível comprar somente $3 de Evangelho. Não é possível acomodar o Evangelho àquilo que você deseja. E qual é o resultado de viver de modo digno do Evangelho de Cristo? O primeiro resultado, aqui dentro desse primeiro ponto que eu ainda estou, é ser testemunha fiel. Olha só o versículo 27. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O argumento aqui é bem simples. Devemos ser achados como testemunhas fiéis em qualquer circunstância. Se Paulo fosse pessoalmente até os filipenses, ou se somente ouvisse falar, o testemunho de fidelidade e firmeza deveria ser o mesmo. Vamos lá. Quem aqui leva uma foto do reverendo Mateus todo dia para o trabalho? Para ele ficar te olhando. Vai lá, quem é que não faz isso?
Abre a foto dele lá e fala: eu vou ser santo, porque o pastor Mateus está me olhando. Mas se vocês quiserem ser um pouco mais eficazes, não porque o Mateus seja ruim nisso, ele é muito bom, ele tem um exemplo muito bom de santidade, mas eu recomendaria vocês levarem a foto do Cláudio. Se você quer viver uma vida de santidade, leva a foto do Cláudio. Se você quiser lembrar que você tem que estudar a doutrina, leva a do Charles. E se vocês quiserem continuar do jeito que vocês estão, levem a minha. A grande questão é, ninguém aqui fica levando a foto do pastor para o trabalho para poder ser vigiado. É isso que Paulo está falando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estive aí e eu ensinei o Evangelho para vocês. E quando eu saí daí, o Evangelho continuou. Então, ou eu estando aí, ou estando ausente, vocês devem ser testemunhas fiéis. Vocês devem permanecer de forma firme. Agora, vamos trabalhar com a consideração de que se, por acaso, por exemplo, eu trabalho numa concessionária, eu atendo clientes. Eu fico pensando, já pensou se eu estou lá e o Cláudio chega para levar o carro dele para fazer manutenção? Será que eu ia atender ele todo diferente, porque ele é um presbítero e tal? Como é que você é no seu trabalho? Como é que você é na sua escola? Sabe, tem uma questão na homilética, no sermão, que é esse lancezinho da pergunta, sabe? Tem pergunta que parece que é boba. Mas como é que você é no seu trabalho? Como é que você é na sua escola? Mas você sabe como é que você é no seu trabalho. Você sabe como é que você é na sua faculdade. Você sabe que é difícil ser testemunha de Cristo lá. Da mesma forma como hoje, num acampamento, num domingo, no dia do Senhor, você consegue ser espiritual. Você sabe que é difícil aplicar a espiritualidade num homem público. Mas uma coisa é certa, pessoal. Talvez nenhum dos presbíteros da nossa igreja estejam lá no seu trabalho, na sua escola, para te acompanhar. Mas coisinha para criança. Deus está vendo tudo. E essa é uma dificuldade teológica. Parece que é o beabá do Evangelho, né? Deus está vendo tudo. Mas já percebeu que a nossa preocupação por vezes é maior se alguém descobre o nosso pecado? A gente fica assim, nossa, tomara que ninguém tenha visto. Nossa, quando você faz aquela coisa errada no trânsito, tomara que aquele carro de trás não seja de um irmão lá na igreja. Você tem uma preocupação com isso, mas você não se preocupa de pecar diante de Deus. Você não se preocupa de expor sua nudez diante de Deus. Na verdade, você não se preocupa de se satisfazer da sua nudez diante de Deus. Você se lambuza diante de Deus. Irmãos, seja com alguém presente, ou seja com alguém ausente, Deus está vendo tudo. Então, esse é o primeiro resultado. Nós devemos ser testemunhas fiéis. O segundo resultado é não ser intimidado pelo mundo. Versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus. Eu vou ler aqui uma citação, rapidinho, ela é um pouquinho longa, mas é rápida, tá? Olha o que esse autor diz. A oposição ao Evangelho pode parecer de várias formas. Em Filipos, interferências demoníacas vieram contra Paulo, na forma de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Vocês vão ver isso lá em Atos 16. Quando leem sobre isso na Bíblia, muitos cristãos professos podem concordar que havia alguma coisa errada com a jovem e que Paulo estava certo em expelir dela o espírito mau. Mas algumas dessas mesmas pessoas podem não pensar nada dos ensinamentos e práticas ocultistas de hoje, em parte porque eles têm sido enganados para pensar que são compatíveis ou derivados da fé cristã. Se é intolerante dizer que somente uma religião é a verdade,
e que todas as outras religiões são falsas, então a fé cristã não pode ser mais intolerante. Deus afirma através da Bíblia que Ele é o único Deus, que Cristo é o único Salvador, que as Escrituras são a única revelação verbal e que a igreja é a única comunidade da aliança. Nesse sentido, a cristandade é sim tolerante. Mas e daí? Eu nunca ouvi um argumento tolerante contra a intolerância. Um não cristão pode até dizer, mas isso quer dizer que você quer impor suas crenças sobre mim? Sim. Mas o que há de errado nisso? Por qual parâmetro absoluto e universal de ética você afirma que é errado eu impor minhas crenças sobre você? Como quer que você chame isso, os cristãos estão fazendo isto pela autoridade de Deus. É Ele quem te ordena, ele está dizendo aqui ao não cristão, a se voltar das suas crenças atuais para afirmar o cristianismo, concordar com tudo que as Escrituras ensinam. Atos 17:30. Se Ele tem misericórdia de você, então Ele vai lhe conceder arrependimento e fé. 2 Timóteo 2:25. Se não, você será incapaz de crer no Evangelho, e Deus o condenará ao inferno para sempre. De qualquer maneira, você está completamente à mercê dele, e completamente desamparado sem ele. Queridos, não é o reino das trevas que está avançando. O que está avançando é o reino da luz. Não é o reino de Satanás que está avançando. É o reino de Jesus Cristo ressurreto que está avançando. Às vezes, nesse mundo caído do século 21, nós pensamos que, Senhor, daqui a pouco eu não posso ter filho. Senhor, como é que eu vou viver? Senhor, parece que as trevas estão dominando o mundo. Senhor, gente, a cada dia que passa, tem mais gente se convertendo. Tem mais gente se convertendo na China. Tem mais gente convertendo na Tailândia. Tem gente se convertendo na Rússia. Tem gente se convertendo lá entre os índios. Tem gente se convertendo na Samambaia, em Taguatinga, na Ceilândia. Nesse mundo caído. Aquele seu colega pervertido, sabe aquele seu colega de escola que vocês encontram, o cara fala, cara, eu sou crente. Gente, isso é poder do Evangelho. Aquele cara que você pensou que nunca seria crente, é crente. E eu quero dizer algo mais, você é crente. Você, até você, é crente. O reino de Deus está avançando. Por isso que Paulo fala, nós não podemos nos intimidar. Porque quando nós nos intimidamos, nós damos voz de autoridade àquele que não tem autoridade. Quer ver um exemplo? Eu estava no trabalho, conversando, tal, mas um colega de trabalho vinha perguntando o que eu ia fazer no carnaval. Aí eu falei, eu vou viver uma vida de santidade. Eu vou para o acampamento, vou buscar o Senhor. Obrigado. A gente estava conversando sobre isso, eu falando sobre igreja e tal. Ela, lembrei de uma coisa que eu queria te mostrar. Ela pegou o celular e mostrou a foto. De forma rápida, eu não quero me ater à pessoa. Mas vocês ficaram sabendo de um bispo que foi preso em Brasília por assediar mulheres. Correto? E ela rapidamente pegou o celular dela. Tá vendo esse cara aqui, que foi preso? É bispo, né? É bispo. É da igreja evangélica, né? É, da igreja evangélica. Esse cara aqui, eu tenho uma história com ele. Ela não é cristã. E a mãe dela faleceu. Só que quando descobriram que a mãe estava com câncer, o que ela fez? Ela fez aquilo que a maioria das pessoas faz. Buscam igrejas, terreiros, contextos para que haja cura. E uma amiga dela falou, vamos lá na minha igreja. E quando ela chegou lá, estava esse bispo, esse homem lá. E esse homem chegou e revelou sobre o estado da mãe dela. Ela falou, cara, esse cara sabe das coisas. Eu não falei para ninguém. E beleza,
Ela foi para casa e aí ela conseguiu o contato dele e mandou uma mensagem para ele, falando: beleza, você revelou que minha mãe vai morrer tal e tudo mais, mas e aí? Minha preocupação não é isso. Olha só como uma não cristã estava preocupada com a salvação. Minha preocupação é que minha mãe seja salva. O que eu posso fazer por isso? Aí ele falou: minha irmã, eu vou no monte hoje à noite e vou orar. E eu vou te responder, Deus vai falar. E ele foi para o monte orar. E voltou, e no outro dia ela mandou mensagem para ela. E aí o que Deus falou? Aí ele falou: Deus falou que sua mãe vai morrer. E que ela pode ser salva. Aí ela perguntou: então o que é necessário ser feito? Ele falou: você pode trilhar 2 caminhos. Gente, quando eu vi isso, eu fiquei assustado. Você pode trilhar 2 caminhos. Você pode fazer um jejum de 21 dias. Faça um jejum de 21 dias, que sua mãe vai ser salva. Ou você pode pegar uma foto da sua mãe, colocar dentro de um envelope e colocar R$300. R$300. Ele estava tentando vender a salvação da mãe dela por R$300. Embora ela tivesse desesperada, ela não era tola. Ela viu que aquilo era errado. E ela buscou uma irmãzinha da Assembleia. E a irmãzinha falou: minha irmã, isso está errado, o Evangelho não ensina isso. Vocês estão vendo? Que quando nós não vivemos por modo digno do Evangelho de Cristo, homens como esse fazem o que eles fazem. Agora tem uma coisa: eu não posso me intimidar com isso. Eu tenho que mostrar para ela que o Evangelho não é isso. Eu tenho que mostrar para ela que, embora talvez, bem provavelmente, a mãe dela não tenha alcançado a salvação. Não estou dizendo sobre questão de eleição, estou falando de contexto público, de confissão de fé. Ela pode ser salva. E ela não precisa pagar R$300. Ela só precisa crer em Jesus Cristo. Quando você se intimida, um falso evangelho é pregado. Falsas religiões são pregadas. Mas mesmo assim, como foi lembrado pelo Dudu, o evangelho continua sendo evangelho. E o reino de Deus está avançando. Essa foi o segundo resultado que nós vimos. O terceiro resultado é ter uma fé prática. Versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo aqui fala de 2 concessões: crer em Cristo e padecer por Cristo. Aqui a expressão original por Paulo, utilizada para concedido, é charizomai, que lembra a palavra carisma, charisma. Aqui o que Paulo está dizendo é: Deus deu um dom para vocês. Todos aqui são tranquilos com o conceito do dom da fé, correto? Mas quantos aqui já tinham ouvido falar que padecer é um dom? Quem aqui, ao ser perguntado qual o dom que Deus te deu, aí você fala: padecer por ele. Ninguém pensa imediatamente, né? Certamente nós não associaríamos o conceito positivo do que é um dom com algo que aos nossos olhos não é bom. Não pensamos de forma imediata e não desejamos padecer por algo, sofrer, passar por uma adversidade, pensar que tudo isso é algo bom da parte de Deus. Mas não somente é algo bom porque é a vontade de Deus, mas é porque é um dom de Deus. Ter uma fé prática não é somente crer, mas também viver ao ponto de padecer por causa da sua fé. Tem uma coisa que o presbítero Cláudio fala que eu acho muito interessante. Quem é que gosta de jiló? Legal. Quem é que gosta de jiló ao ponto de comer? Quem é que crê em Jesus? Quem é que crê em Jesus ao ponto de padecer? Acabei. É basicamente isso. Não se trata somente de confessar com os nossos lábios. Nós temos que estar dispostos a sofrer.
E assim, a gente estava no café da manhã conversando sobre filmes e a gente lembrou do filme O Silêncio, que fala dos padres que foram evangelizar no Japão. Aqueles homens que criam verdadeiramente em Deus, eles estavam dispostos a padecer. O Guilherme lembrou de uma cena que realmente é uma das cenas mais profundas do filme, que é quando eles penduram eles na praia, numa parte de pedra, amarram o corpo deles e deixam as ondas baterem. A onda vai, a onda vem. E ali eles morrem afogados, morrem por causa do frio e padecem por causa de Cristo. Queridos, nós estamos em Brasília. Talvez você não chegue na sua escola e quando fala sobre o Evangelho, o seu colega tira uma faca e enfia no seu bucho falando: morra, evangélico! Mas é certo que quando nós vivemos por modo digno do Evangelho de Cristo, nós padecemos sim por Cristo. Sabe, quando você quer viver uma ética cristã e seu colega fala: cara, na boa, tá um babaca, sai daqui, vai pra lá, não se relaciona com a gente não. Aí você é excluído daquele grupo, graças a Deus. Ou quando, e eu sei que muitos de vocês passam por isso, com pais não cristãos, e chega em casa e seu pai zomba de você, falando: cara, eu não criei filho para isso, eu não criei filho para ser crente. Você está padecendo por Cristo. Nós não precisamos ir para o Japão pregar o Evangelho e sermos pendurados em ondas. Nós só precisamos viver o Evangelho no tempo presente, que pode ter certeza, nós vamos padecer por isso. Esse foi o nosso primeiro ponto. Nós vimos que devemos viver a partir do Evangelho de Cristo e suas implicações. Eu prometo que os demais pontos vão ser bem rápidos, tá? Eu sei que vocês estão cansados. Nosso segundo ponto: devemos viver em unidade no corpo de Cristo. Capítulo 2, versículo 1 a 11. Na verdade eu vou ler só alguns iniciais. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entreados afetos e misericórdias, completarem a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O argumento apresentado aqui por Paulo é o seguinte: se existe tal e tal coisa, logo vocês agirão de tal forma, e ainda serei beneficiado, pois minha alegria será completada. Primeiro, o Dudu falou sobre a relação de Paulo com os filipenses. E é muito interessante quando você de fato olha para os filipenses, e depois você vai para os coríntios, e você vê que a relação é um pouquinho diferente, né? E aqui o tom pastoral, afável de Paulo é muito interessante. Ele não está falando: façam isso. Ele fala: eu peço para vocês. Ele só pede. Ele é tranquilo, ele é carinhoso. Como uma boa relação faz bem, e Paulo merecia. Pelo menos uma igreja que ele se relacionasse tranquilamente. Paulo merecia. Paulo pede para que eles ajam em conformidade com aquilo que existe entre eles. Observe algo interessante aqui. Paulo diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entreados afetos e misericórdias. Todas essas coisas apresentadas por Paulo aqui são boas. E tudo indica que elas se faziam presentes na igreja de Filipos. Lá, quando alguém era exortado em Cristo. Havia consolo e amor. A comunhão era por meio do Espírito. Tinha afeto e misericórdia. Aqui nós temos uma imagem ideal de uma realidade comunitária santa, boa. Era isso, Paulo está falando. Tem isso na vida de vocês. Mas só que essas coisas, elas não aconteciam da igreja para Deus. Elas aconteciam de Deus para a igreja.
Deus é quem estava concedendo a exortação em Cristo. Deus é quem estava concedendo o consolo em amor, a comunhão do Espírito, os afetos e misericórdias. E todas essas coisas podem e devem existir na vida da igreja. Mas olha o argumento de Paulo. Isso não significa que a segunda parte será a verdade no dia da igreja. Qual é a segunda parte? Que é pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido de alma, ter o mesmo sentimento, não fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerar cada um dos outros superiores a si mesmo, não ter cada um em vista o que é propriamente seu, senão também ficar de acordo dos outros. É interessante, né? O fato de existir as primeiras coisas não assegura que as demais estarão presentes na vida da igreja. Porque quem é que opera as demais coisas na vida da igreja? Somos nós. Nós que operamos essas coisas na vida da igreja. É necessário que nós busquemos de forma intencional essas coisas. O argumento aqui é de que é possível, de que existe uma forma ou uma consequente prática errada, mesmo tendo exortação, consolo e todas as demais coisas da parte de Deus. Isso significa, como que a exortação está acontecendo na vida da igreja? É isso que Paulo está falando. Por partidarismo ou por pensar a mesma coisa? Como que o consolo está acontecendo na vida da igreja? Por amor egoísta ou por amarmos uns aos outros? Como que a comunhão está acontecendo na vida da igreja? Por meio de almas separadas ou unidas? Nós consideramos o outro superior ou nós consideramos o outro inferior? Como que os afetos e misericórdias estão manifestando na vida da igreja? Por meio de sentimentos egoístas ou tendo sentimentos bons? Amor verdadeiro? Irmãos, nós precisamos reconhecer que muitas coisas existem na vida da nossa igreja. É que eu estou falando da Presbiteriana Redenção. Eu tenho desfrutado de muitas coisas boas na nossa igreja. Me relacionar com vocês é uma delas. Com alguns de vocês. Estou brincando, com todos. É muito bom me relacionar com vocês. Mas isso não significa que todas as coisas se fazem presentes na vida da igreja. E às vezes nós não entendemos. A gente se pergunta, o que é pensar a mesma coisa? É torcer todo mundo para o Flamengo? Seria pecado. O que é ter o mesmo amor? Ser unido de alma? Ter o mesmo sentimento? Sabe, são perguntas que nós fazemos. Eu não vou me delongar explicando aqui. Mas os comentaristas dizem que pensar a mesma coisa passa por alguns princípios. Quer ver uma coisa simples? Todo mundo aqui crê que a palavra de Deus é infalível? Sim. Então nós pensamos a mesma coisa. Todo mundo aqui crê. Todo mundo aqui é amilenista? Ou pré-milenista? Ou... Eu fiz uma pergunta difícil, né? Ninguém sabe. Foi mal. Eu pensei que esse sempre ia dar certo. Mas vocês entenderam, né? Tem coisas secundárias que nós não pensamos a mesma coisa. Mas existem coisas fundamentais que nós pensamos a mesma coisa. Seria estranho. Por isso que você faz, e você que não vem de um contexto presbiteriano, e às vezes até que vem de um contexto presbiteriano, você passa pela turma de catecúmenos. Por quê? Nós queremos que você esteja em harmonia com o que aquela igreja pense. Porque você vai se tornar membro daquela igreja. Mas quer ver um assunto interessante? Nossa igreja possui membros que são pedobatistas. Correto? Quem aqui é pedobatista? Quem aqui é pedobatista? A maioria de vocês, pessoal. É batismo de criança. Mas existem pessoas que não são pedobatistas. E elas são membros da nossa igreja. Isso quer dizer, eu não posso exigir dessa pessoa que ela pense a mesma coisa nesse assunto. Mas eu, como presbítero, todo dia quando eu olho para a criança dela, eu falo, pode jogar água? Que é isso que nós devemos fazer. Só um pouquinho. A gente pega ali no filtro, rapidinho, chama o Mateus. Se tiver mais de 10 pessoas, já é igreja. Batiza. Pronto. Entendeu?
aqui Paulo está trazendo, nós devemos pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor. O que é ter o mesmo amor? É ter o amor de Cristo, não é ter um amor egoísta. Se todos nós amamos a partir de Cristo, nós temos o mesmo amor. Se nós temos o mesmo amor, nós temos a nossa alma unida. Nós participamos do mesmo corpo. E nós temos o mesmo sentimento. Eu gosto muito dessa ideia de sentimento, porque ela pode parecer muito subjetivo. Sentimento, o que é sentimento? Mas o que Paulo está falando aqui é, nós temos a mesma alegria. E é muito interessante porque para Paulo, a alegria não é algo que você sente. A alegria é algo que você crê. Se você crê em Jesus, você é alegre. Por isso que ele fala, nós temos o mesmo sentimento, porque nós cremos em Jesus, logo nós somos alegres. É isso que ele está falando. O que é não fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerar cada um dos outros superiores a si mesmo? É fazer aquilo que está no vídeo. Não criar aquele vídeo de apresentação que o pessoal fez, não criar rodinhas, não isolar o pessoal, mas se relacionar, se envolver, conhecer pessoas. Quando nós fazemos coisas por partidarismo, nós fazemos coisas por clubismo. Você exclui o outro porque o outro não tem a compreensão teológica que você tem. Oh, ele não é tão reformado assim. Como se alguém que fosse. O reformadão, o Calvino. Calvino de Brasília. Ninguém aqui é. Mas cria um grupo. Então o que Paulo está falando, não adianta vocês acreditarem que vocês vão viver uma vida como igreja, se vocês se dividem como igreja. Irmãos, graças a Deus, eu olho para vocês brincando, conversando, e eu vejo que verdadeiramente não há isso no nosso meio. Graças a Deus, isso é motivo de darmos glórias a Deus. Mas isso não quer dizer que as pessoas percebam isso na sua totalidade. Uma pessoa que é mais tímida, ela precisa ser intencional em buscar relacionamentos, mas nós devemos reconhecer essa pessoa e devemos ser intencionais em buscá-la. Nós devemos fazer um movimento. Nós não podemos criar a ideia de que exista partidarismo. Vocês entenderam? Pode até ser que não exista, mas não é só isso. Nós não podemos criar a ideia, porque nós não podemos levar o outro a pecar. É interessante isso. Você se preocupar na forma como você se relaciona, para que o outro não se sinta excluído por causa de uma brincadeira sua, por causa de um comentário. Você ficar atento a isso. Então são coisas que nós devemos fazer. E não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmão, se você tem uma Ferrari, deixa o seu irmão andar na Ferrari. Deixa o cara andar. Se você tem um iPhone, pode entregar na mão do cara, não vai cair não. Entende? Não tem em vista cada um que é propriamente seu, isso é meu. Tem irmão que é assim com a Bíblia de Genebra. O irmão fala assim, me presta sua Bíblia rapidinho. Não, irmão. É a de Genebra. Você não vai rasgar a folha, não. Nós devemos dividir as coisas. Entendam, esse texto não fala sobre um tipo de socialismo. Ninguém aqui está falando, você vai pegar sua carteira, tá aqui meu dinheiro, pega aqui a chave, vai lá e tudo. Mas o que ele está dizendo é, aquilo que eu tenho não regula as minhas relações. Eu não me paraliso em me relacionar porque eu tenho algo e porque você não tem aquilo que eu tenho. O que regula as nossas relações é aquilo que nós temos. Cristo. Isso sim. Isso pode regular. Tendo Cristo, nós nos relacionamos. E qual é a consequência? Que eu já estou fechando o segundo ponto, hein? Qual é a consequência? Paulo fala, versículo 2, completai a minha alegria. Cara, se tem um cara que gosta de alegria, é Paulo. Às vezes você pensa que Paulo é turrão, mas Paulo é um cara alegre. Paulo parece, em alguns momentos, o zangado. Mas ele não é o zangado. Ele é o feliz. Ele é o feliz. E Paulo,
ele não quer ter uma alegria somente a partir das coisas que ele vive. Ele fala: pessoal, eu posso pedir um favor para vocês? Completem a minha alegria, eu quero ficar mais alegre. Façam o seguinte, pensem a mesma coisa. Não façam nada por egoísmo, mas sejam humildes. Completem a minha alegria. Deixa eu te falar uma coisa. Paulo é um cara muito desprendido. Qualquer pessoa aqui para se sentir alegre, para falar assim: meu irmão, completa a minha alegria, compra um chocolate lá na cantina para mim. A nossa ideia de ter a nossa alegria completada são coisas que nós recebemos. Paulo não. Paulo fala: tem uma forma que vocês podem completar a minha alegria. Vivam por modo digno do Evangelho de Cristo. Paulo, ele fica feliz quando um crente é crente. Paulo se alegra quando você vive em santidade. Eu me alegro quando você vive em santidade. Você se alegra quando eu vivo em santidade. Nós nos alegramos quando nós vivemos em santidade. Meu irmão, vocês não sabem o quanto que meu coração é tomado de tristeza quando um irmão meu cai. Tem vezes que, no outro dia, no WhatsApp, no conselho, um manda mensagem: quem dormiu essa noite? A outra fala: estou acordado até agora. Porque nós nos entristecemos muito quando uma das ovelhinhas do Senhor cai. Só que Paulo aqui está falando da alegria. E é algo que eu gostaria muito que nós aprendêssemos isso essa manhã. Por favor, mandem mensagem para os seus irmãos e pergunte: meu irmão, como é que foi hoje? Você conseguiu vencer aquela questão? Deu certo? Aí o irmão fala: ô meu irmão, deu certo. Aí você manda aqueles emojizinhos assim. Alegre. Alegre porque seu irmão viveu mais um dia de santidade. Alegre porque o poder do Evangelho está operando na vida do seu irmão. Nós devemos nos alegrar mais pela santidade dos nossos irmãos. E aqui eu fecho o nosso segundo ponto. Finalmente o terceiro ponto, o último. Terceiro ponto: devemos viver nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Eu gosto muito de como Paulo traz uma das verdades mais profundas, de uma forma tão simples e objetiva. É simples assim: tem-se em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Só isso. Simples assim. Por vezes, quando nós pensamos e falamos sobre o que é se tornar semelhante a Cristo, quando nós pensamos assim: cara, eu tenho que viver como Cristo, eu tenho que ser Cristo. É o que o Dudu trouxe ontem, a doutrina da união mística com Cristo. Você pensa: cara, isso é difícil, a gente desanima. Dizemos que entendemos muito bem essa teologia, mas o fato de Jesus ter se tornado um homem como nós, não é algo que falar: ele é homem também, foi homem, dá para viver como ele viveu. Não é algo que nos move totalmente. E aí a gente pensa: é fácil, né? Paulo escreve isso: tem de vós o mesmo sentimento que Jesus teve. Aí você fala: você é Paulo. Paulo é fácil, é Paulo é apóstolo. Paulo pode ter o mesmo sentimento. Eu quero ver ser Jefferson, ser você. Mas esse é um pensamento errado. Porque Paulo, certa vez, ele se apresentou como? Ele falou que ele era o maior dos pecadores. Então pode ter certeza que esse não é um pensamento fácil para Paulo. Mas inspirado pelo Espírito, ele não pensa assim dos seus leitores. E esse é um dos grandes pontos do Evangelho. A doutrina da união mística com Cristo. A verdade de que pecadores são transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Que pecadores
são chamados a terem o mesmo sentimento de Cristo. Paulo ele não está falando algo que é distante de nós, algo que é impossível. Ser crente é ser como Cristo. Vou repetir. Ser crente é ser como Cristo. E eu quero fazer uma pergunta. Você crê nisso? De verdade. Você crê que ser crente é ser como Cristo? Você tem alguma dificuldade com a doutrina da regeneração? Às vezes, um erro que algumas pessoas podem pensar é que a doutrina da regeneração, ela serve para que sejamos regenerados à condição do primeiro Adão, sem pecado. Então, cara, eu fui regenerado. Qual a primeira coisa que você pensa? Eu vou agora passar por um processo para me tornar como Adão. Adão não tinha pecado, então eu estou caminhando para isso. Mas regeneração não é para isso. Regeneração é para que você se torne semelhante ao segundo Adão. Para que você se torne semelhante a Cristo. John Stott diz o seguinte: lembro-me muito claramente de que há vários anos, sendo um cristão ainda jovem, a questão que me causava perplexidade, e alguns amigos meus, era essa: qual é o propósito de Deus para o seu povo? Uma vez que tenhamos nos convertido, uma vez que tenhamos sido salvos e recebido uma vida nova em Jesus Cristo, o que vem depois? É claro que conhecíamos a famosa declaração do breve catecismo de Westminster: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Sabíamos disso e críamos nisso. Também refletimos sobre algumas declarações mais breves, como uma de apenas 7 palavras: amar a Deus e ao teu próximo. Mas de algum modo, nenhuma delas, nem outra que pudéssemos citar, parecia plenamente satisfatória. Compartilho com vocês um entendimento que pacificou minha mente à medida que me aproximo do final de minha peregrinação neste mundo. Esse entendimento é: Deus quer que o seu povo se torne semelhante a Cristo. A vontade de Deus para o seu povo é que sejamos conforme a imagem de Cristo. Que sejamos Cristo. Em primeiro lugar, porque a Bíblia diz isso em Romanos 8, 29, 2 Coríntios 3, 18, 1 João 3, 2 e outros vários versículos. Em segundo lugar, precisamos ser semelhantes a Cristo em sua prontidão em servir. Em terceiro lugar, temos de ser semelhantes a Cristo em seu amor. Em quarto lugar, temos de ser semelhantes a Cristo em sua abnegação paciente. Em quinto lugar, precisamos ser semelhantes a Cristo em sua missão. Devemos ser Cristo. Devemos viver como Cristo. Devemos ser semelhantes a Cristo. E nós devemos crer nesta doutrina. E qual foi o sentimento de Cristo? Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Nesses 3 versículos, temos algumas das mais profundas doutrinas apresentadas por Paulo em todas as suas cartas. Uma doutrina tríplice: a doutrina da encarnação, da humanidade e da humilhação de Cristo. Essa doutrina é extremamente profunda. Um comentarista diz o seguinte: onde algumas traduções dizem que ele se fez nada, outras dizem que ele se esvaziou, o que é mais literal. Algumas pessoas têm falsamente inferido dessa expressão que Jesus colocou de lado alguns de seus atributos divinos na encarnação. Isso é chamado de teoria kenosis ou teologia kenótica. Outros vão além e dizem que ele transitou sobre essa terra como um mero ser humano apoderado pelo Espírito Santo. Mas essa é uma heresia condenável, visto que são os atributos de um ser que o definem, um ser que deixa de lado qualquer dos seus atributos originais essenciais, assumindo que isso seja impossível em primeiro lugar, já não é mais originalmente o que era. Isto é, se Jesus deixou de lado qualquer um de seus atributos divinos, ele já não é Deus. E como são justamente os atributos divinos que fazem Deus ser Deus, é estúpido dizer que Deus possa ser Deus se ele deixou de lado alguns de seus atributos divinos. Contudo, Deus é imutável, de modo que Jesus sempre foi Deus, ele nunca poderá de ser Deus. Então, para entendermos,
A humilhação de Cristo não foi esvaziar a si mesmo de algo, mas foi ele humilhar-se a si mesmo, tomando atributos humanos. Seu ato de se esvaziar estava em seu ato de tomar a natureza humana. Vocês entenderam? Jesus é 100% Deus, 100% homem. Esse pode ser até um dos assuntos para a gente discutir na nossa rodinha de teologia hoje à tarde. E aí o Dudu e o Guilherme respondem para vocês um pouco mais sobre isso. Mas essa teologia é extremamente profunda, a teologia da humanidade e da divindade de Cristo. E nós precisamos compreendê-la de forma profunda. Para a gente entender de forma mais clara, olha o que o versículo 6 diz. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Forma de Deus aqui representa sua majestade. Assim como os homens possuem a sua forma, você não tem a sua forma, o seu jeito de ser humano, né? A majestade que resplandece em Deus é a sua figura. Para a gente entender, eu vou trazer a imagem de um rei. Qual é a forma de um rei? Quando você pensa em um rei, o que você pensa? Você pensa em toda a sua equipagem, a sua magnificência. Aí você pensa no cetro, na coroa, na vestimenta, em todos os seus assistentes, o seu tribunal e todos os emblemas da realeza. É isso que você pensa, correto? Cristo, antes da fundação do mundo, subsistia na forma de Deus. Essa era a majestade. Cristo abriu mão de toda a sua equipagem e toda a sua magnificência para se tornar homem. Cristo, ele não deixou de ser rei. O fato de um rei não estar com cetro, o fato do rei não estar com a coroa, o fato do rei não estar com a roupa, não quer dizer que ele deixou de ser rei. Cristo, ele se vestiu como um súdito para andar entre os súditos, para confirmar, afirmar que ele era o rei desses súditos. Cristo só tirou a roupa da majestade e colocou a roupa da humanidade. Cristo continuou sendo rei. Calvino diz, subsistindo tal como era, ele podia, sem fazer injustiça a ninguém, exibir-se como igual a Deus, mas ele não se manifestou como sendo o que realmente era, nem assumiu publicamente à vista dos homens o que lhe pertencia por direito. E é aqui que a gente entende o termo usurpação. Jesus de fato sabia que isso lhe era legítimo no direito. Se Jesus quisesse, antes de ter vindo encarnado, abrir céus e vir como rei, ele podia. Mas não julgou como usurpação, ele não quis fazer direito disso. Mas nos fez saber que seu ato foi de humildade, voluntário, mas não foi uma necessidade. Outra coisa muito importante dessa teologia: Deus não se tornou homem porque ele necessitava se tornar homem, no sentido de que para ser pleno como Deus, ele precisava ser homem. Deus se tornou homem para que, como homem, morresse em nosso lugar, porque somente um homem perfeito poderia morrer em nosso lugar e ser oferecido como sacrifício. Então isso é muito importante nessa teologia. E aqui eu estou indo para o finalzinho mesmo. Irmãos, quando eu olho para esse texto e eu vejo Jesus agindo, se tem um livro, um texto imediato que eu lembro, eu vou abrir aqui para vocês. Quando vocês olham para esse texto, de quem vocês se lembram? Jesus fazendo todo esse processo de se humilhar, de quem que vocês se lembram? Fala aí, pode falar, está ali. Mas se não quiser falar, também não falo. Eu vou falar o que eu lembro. Eu me lembro de Gênesis. Eu me lembro dos nossos pais. Jesus trilha um caminho. Nossos pais trilharam um outro caminho. Há um contraste muito profundo entre viver a partir do primeiro Adão em relação a viver a partir do segundo Adão, que é Cristo. Nossos pais, Adão e Eva, buscaram se tornar como Deus. Buscaram a divindade, mas por causa desse desejo pecaminoso foram humilhados. Cristo fez um caminho diferente dos nossos pais.
abriu mão da divindade, aceitando a humanidade. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. E essa foi uma das suas humilhações. Nossos pais eram imagem e semelhança de Deus, mas por causa do pecado a corrupção entrou em seu coração. Cristo é o próprio Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Nossos pais buscaram ser deuses, mas se tornaram como animais. Cristo, sendo Deus, se satisfez com sua humanidade. Nossos pais, buscando a eternidade, abriram mão do relacionamento e intimidade com o Eterno e encontraram a morte. Cristo, sendo eterno, aceitou a limitação do espaço e do tempo. Ele encontrou a morte, mas venceu a morte. Nossos pais buscaram ser reis, por não aceitarem serem mordomos do rei, e foram expulsos do reino do paraíso. Cristo, sendo rei, foi o melhor servo e mordomo em serviço do rei, o seu pai, tornando-se obediente até a morte de cruz. Nossos pais, buscando a grandeza, encontraram a queda. Cristo, a si mesmo se humilhou e encontrou a glória, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Qual o sentimento que está em você? O sentimento dos nossos pais ou o sentimento de Cristo? Os cientistas, eles falam muito sobre a eternidade. Eles pensam muito sobre formas de como prolongar a vida. Assim como Frida, eles possuem o seu Viva la Vida. Todos querem descobrir como ter uma vida eterna, como estender o tempo presente, como continuar em seus prazeres. Nós também temos o nosso Viva la Vida, porém, verdadeiro. Buscamos sim ter uma vida longa, longa para adorarmos e exaltarmos o nosso Deus para sempre. Os cientistas, eles acreditam em renovação dos corpos, de partes do corpo, viver dentro de um corpo de um ciborgue ou um androide, viver um mundo virtual após a sua morte orgânica. Mas vocês acreditam, porque isso aqui é tolice, né? Mas vocês acreditam que os cientistas têm dificuldade com 1 Coríntios 15? O texto que nós lemos nessa manhã? 1 Coríntios 15, que trata sobre 4 verdades que nos trazem esperança. Primeiro, o corpo ressurreto será incorruptível. Não somente seremos livres do pecado, doença, morte e sepultura, mas nunca mais, como foi para Adão, cairemos no pecado e na morte. Segundo, o corpo ressurreto será glorioso. Sua glória será como a glória do Cristo e de Deus em Cristo. O nosso corpo sem humilhação. Terceiro, o nosso corpo ressurreto será poderoso. Isaías 40:31 nos fala um pouco sobre isso. Ser capaz de correr e não cansar. É quase inconcebível, mas isso é apenas uma pequena parte do que teremos através da ressurreição. E finalmente, o corpo ressurreto será espiritual. Aqui também é difícil saber tudo que a Escritura quer dizer, mas certamente significa pelo menos isso. Não seremos mais carne e sangue, com corpos adaptados a essa terra, em sua vida, mas seremos capazes de herdar o que a carne e sangue jamais pode herdar. Só que até lá, até isso aqui não é coisa de ciência não. Isso aqui é a Bíblia. Até lá, nós temos que viver por modo digno do Evangelho de Cristo. Cristo, e eu fecho com os 2 últimos versículos, foi humilhado e exaltado, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo morreu para que o meu joelho e para que a minha língua confessasse que só Jesus Cristo salva. Você pode até achar, você pode até pensar que é possível resistir. Você pode até ficar pensando, não vou ajoelhar não. Mas deixa eu te falar, todos vão se ajoelhar diante de Jesus Cristo.
E eu só falo uma coisa para vocês, irmãos, para fechar. Que os seus corações já estejam ajoelhados diante do Senhor. E que suas línguas confessem que Jesus Cristo é Salvador. Não diminua o Evangelho. Não diminua o que Cristo fez por você. Se tem uma coisa que a gente perde de vista, é o que a morte significa. Se tem uma coisa que parece que virou balela, é Cristo morreu por você. Alguém teve que morrer para que hoje nós estivéssemos aqui, adorando e exaltando a Deus Pai. Oremos. Senhor, nós te exaltamos, porque o Senhor nos deu o seu Evangelho. Mas o Senhor nos deu o seu Evangelho não somente para crermos, mas para vivermos de modo digno, para padecermos e para nos tornarmos semelhantes a Cristo e para vivermos em unidade na igreja. O Senhor nos deu o Evangelho não para acomodarmos ao nosso coração e escondermos ele, mas o Senhor nos deu o Evangelho para vivermos. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos o Evangelho, para que Cristo seja exaltado e para que diante dele todo joelho se dobre e que toda língua confesse que ele é o único Salvador das nossas vidas. Amém.